Olá, bem-vindo à aula número 4 sobre o sistema DESPnet. Então, na primeira aula, nós falamos sobre como cadastrar usuários, colaboradores. Na segunda aula, nós falamos sobre como cadastrar serviços. E na terceira, como cadastrar clientes. E nessa aula, nós vamos falar um pouco na integração, na junção dos três, né? Então, a gente já começou a ver isso, transformando um lead em um cliente de isenções. E agora a gente vai ver mais detalhes desse vínculo, entre o cliente e um serviço. Então vamos começar. Eu vim aqui em isenções, porque a gente já importou com o módulo de isenções, aquela lead. Vem aqui em buscar para ver a lista. E aí aqui tem aquela lead que a gente cadastrou na aula anterior. Então eu clico aqui em lead teste. E aqui a gente vai ter a ficha do cliente. Já tem o serviço associado, como nós tínhamos visto, e por enquanto ignora tudo isso aqui, tá? E nós vamos ver mais sobre o serviço em si, a ficha do serviço. Então aqui só para mostrar para vocês, nós temos um cliente que está vinculado a um serviço que nós cadastramos e tem um vendedor aqui, um responsável pelo cadastro, que no caso aqui está como suporte de TI, que é o nome do meu usuário. Então eu venho aqui em serviço atual para ver a ficha do serviço. E nós vamos falar mais, hoje nós vamos falar sobre essa ficha. Então aqui, primeiro tem esse menu de navegação aqui do lado esquerdo, para você ver a lista de serviços desse cliente. Aqui para você voltar para a tela anterior, para a ficha do serviço. Aqui veículos, que a gente vai ver sobre isso, os veículos vinculados a esse cliente, os condutores. Aqui serviços no geral, criar um novo serviço e os requerimentos também que a gente vai falar também nas próximas aulas. Então aqui na ficha você tem o estado do serviço, serviço em andamento. De novo aqui um resumo dos dados desse cliente, o serviço e nós temos aqui uma informação diferente, intenção de compra. Então no sistema, lá no módulo de configurações que nós vamos ver mais para frente, nós podemos cadastrar, por exemplo, veículos, aqui nesse caso, e vincular ao cliente, Caso você tenha, às vezes, isso acontece muito com o escritório de isenção, parceria com alguma concessionária, então talvez seja interessante para você saber qual é o veículo que seu cliente tem interesse, de comprar. Mas aqui a gente tem estágio, tá? Então o que é um estágio? Dentro do serviço, eu posso ter vários estágios. Se for um serviço simples, você não vai precisar vincular estágios para o serviço. Mas vamos supor que seja um serviço de acompanhamento de muito tempo e você queira saber de cada cliente em que etapa que ele está, E depois no módulo de relatórios nós vamos ver como consultar isso, como ver em que estágio que aquele cliente está. Então vamos supor que você queira esse tipo de acompanhamento, queira colocar, tá no estágio aqui, agora ele está no estágio aqui de juntar documentação. Agora ele está no estágio aqui de protocolar, enfim. Então aqui nesse caso aqui, só de exemplo, já tem, para esse serviço já tem alguns estágios vinculados. Então se eu vir aqui em mais estágio, dentro do estágio eu tenho etapa. Então aqui dentro de assessoria completa condutor eu tenho avaliação, biometria, CNH especial. Eu tenho o local, dentro do etapa eu tenho os locais. E dentro dos locais eu tenho as fases também. Então você vê que é bem completo. É para você realmente identificar de cada cliente em que estágio, em que etapa que ele está do processo. Tá bom? Então para serviços mais complexos de acompanhamento, é bem interessante que você vincule estágios. A gente vai aprender como cadastrar e vincular quando a gente for falar do módulo de configurações. Tá, agora sim eu posso salvar. Aí você vê que ele cria aqui, no dia tal do tal, o cliente estava nessa etapa aqui, laudo médico, local no Detran, fazendo agendamento, por exemplo, entendeu? E aí aparece até o colaborador responsável por atribuir esse estágio. Eu posso também inserir uma observação aqui, colocar qualquer coisa. Vou colocar aqui só teste, só para vocês verem aqui, Aqui, tem observação nesse estágio, caso você julgue pertinente colocar. Aqui embaixo
de novo, o responsável pelo cadastro, né? O que aqui está nomeado como nomenclatura tá vendedor. E detalhes, né? Esses detalhes aqui são todas as atualizações da ficha. Então a inclusão, quando você atualizou a ficha, qual foi o usuário que atualizou, qual foi o horário, tá? Se você criou recibo, que a gente já vai ver agora. Então tudo isso aqui fica dentro dessa parte de detalhes. E agora você tem aqui, vou clicar em alterar, que você vai ver que vai aparecer mais, eu quero alterar essa ficha aqui, né? Então eu vou clicar em alterar, porque vai ter mais detalhes lá. Então aqui, tá vendo? Agora eu posso até alterar o serviço, né? Eu posso mexer agora nessa intenção de compra. E por que eu queria clicar em alterar? Para vocês verem que aqui tem atualização. Isso aqui é automático, que é feito, tá bom? Pelo sistema. Mas eu também posso acrescentar observações dentro da ficha do serviço, né? Eu posso vir aqui em novo detalhe e colocar alguma coisa que eu julgar pertinente, entendeu? Alguma observação desse serviço aqui que seja importante, né? Então, além disso, nós temos aqui essa parte aqui que é fundamental, que tem esse valor do serviço aqui, que ele puxa. Lembra quando a gente cadastrou o serviço? Você define um valor padrão? Então, ele puxa esse valor é puxado de lá, entendeu? Então, aqui está disponível para eu alterar, porque eu sou administrador do sistema, mas o colaborador, ele não pode alterar esse valor aqui, tá bom? O que ele pode fazer é, se você permitir, lembra que você pode configurar um colaborador para aplicar desconto? Então, se você permitir que ele aplique descontos, você der essa permissão para ele, ele pode mexer aqui, no valor do serviço não. A única coisa que vai estar disponível para ele é esse novo adiantamento. E o que é esse adiantamento? Ó, você está vendo que está esse saldo aqui? Então, o saldo é de 2.997, é o que o cliente está devendo para a empresa, que é o valor do serviço e ele não pagou ainda. Quando eu crio um adiantamento, é um recibo, eu estou dando um recibo para ele, ele pagou. E por que eu tenho essa nomenclatura novo adiantamento? Porque ele pode pagar de várias formas. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que ele pagou R$1.000 no débito, tá bom? Vou até colocar aqui já, salvar, para vocês verem acontecendo. Depois eu posso colocar, aí se eu vir alterar de novo, você vai ver que agora o saldo dele é de 1.997, que é o que ele está devendo. Aí eu posso colocar aqui o restante, né? O restante do serviço foi no dinheiro, por exemplo. Pronto, aí vocês estão vendo aqui, aí foi criado 2 recibos para o cliente, né? E o saldo aqui zerado, ele não está devendo mais nada. Inclusive depois no relatório a gente pode ver puxar os clientes que estão devendo e aqueles que não estão devendo. E aí eu posso inclusive vir aqui em recibo e enviar esse recibo para o cliente. Então também tem essa possibilidade. Tenho acesso a cada um dos recibos e também tenho acesso a todos os recibos de uma vez aqui para poder enviar para ele. Um último detalhe aqui da ficha que é importante é esse status do serviço aqui, ó. Tá vendo que ele está como ativo? O que significa? Significa que o serviço está em andamento. Quando o serviço for finalizado, aqui ele já pagou, deu tudo certo, já finalizou o serviço, você muda isso aqui para inativo. Por que é importante mudar isso aqui para inativo? Vou mostrar para vocês. Se eu voltar aqui na ficha do cliente, ó, principal deste cliente, se eu voltar lá, sair da ficha do serviço e voltar para a ficha do cliente, olha o que aconteceu aqui, ó. Atendimento finalizado. Então ele já fica aqui como cliente inativo. Os clientes inativos são aqueles que não tem mais nada, o processo foi finalizado. Então isso é importante e também é importante por um outro detalhe, né? Eu não ia mostrar a ficha, eu ia mostrar só a ficha de serviço nessa aula, mas eu acho que é importante mostrar isso aqui também. Tá vendo isso aqui, ó? Link de acesso cliente. Isso aqui é para o cliente, para o seu cliente, ele ter acesso ao seu processo, a detalhes do seu processo. Ele pode acompanhar o processo dele também. Então você pode mandar esse link aqui para o cliente. Então, só para você ver como é que funciona. Então aqui vai mostrar detalhes do serviço. Então se eu tiver vários serviços atribuídos a esse cliente, ele vai poder ver todos. E aqui, ó, por eu ter mudado o status para inativo, ele está como finalizado. Se tivesse como ativo o status do serviço, ainda estaria em andamento. E aqui inclusive aparecem os estágios que foram atribuídos,
né, a observação que eu acrescentei, e também aparece essas informações iniciais aqui. Essas informações iniciais aqui é muito legal porque você pode colocar qualquer tipo de informação aqui para o cliente poder visualizar. Então você pode vir aqui em detalhes externos, tá vendo aqui, ó, detalhes externos, e colocar qualquer informação que você julgar importante aqui, ó, tá vendo? Essa informação lead recebida, cadastrada em 17, 18 e 37 segundos. Essa informação é a que está aparecendo aqui, ó. E eu posso colocar qualquer informação aqui para o cliente saber. Além de ele ver, acompanhar o status aqui, que isso aqui, essas alterações aqui dentro de serviço automático, você pode colocar outras informações para ele acompanhar, tá bom? Então é isso, dessa aula é isso. Na próxima nós vamos falar sobre follow-up, que é um módulo muito legal do sistema também, que é tipo uma agenda para você ir vendo as tarefas que você tem do dia, atribuir para colaboradores tarefas, para eles ir vendo do dia, tá bom? Mas nessa aula eu queria falar mais detalhes, porque na aula anterior a gente pegou, cadastrou um cliente e vinculou ele a um serviço, mas eu não mostrei a ficha de serviço, então eu achei importante fazer essa aula para a gente ver mais detalhes sobre a ficha de serviço. Então é isso, vejo vocês na próxima aula. Não esquece de dar um like para dar uma força, se inscreve no canal e ativa as notificações para você continuar acompanhando essa playlist de vídeos, acompanhando as aulas sobre o sistema da SPNet. E vejo vocês na próxima aula. Até mais!